Olá, seja muito bem-vindo ao Ensino MP. Me chamo Alexandre Bivioso Neto e vou ser o seu professor de Regulamentos, Instruções e Manuais. Fala um pouco de mim, eu me formei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 2009. Atualmente sou primeiro-tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Seria o seu instrutor no concurso interno da Polícia Militar, sobre regras, instruções e manuais. Mas antes, a gente vai falar sobre o que são os atos administrativos. Essa palhinha sobre o direito administrativo vai ajudar você a entender melhor o que cada tipo de regras ligadas ao seu edital da Polícia Militar significa, para você saber a natureza jurídica e qual é a força que ela vai ter na condução dos trabalhos da Polícia Militar. Vamos para o slide onde a gente passa as espécies dos atos administrativos. A primeira espécie, a gente fala sobre os atos normativos, aqueles que contêm um comando de regras gerais e abstratas emanadas por autoridades no exercício da função executiva, visando a correta aplicação da lei. Vem aqui para mim e a gente vai explicar o que é isso. Atos normativos, aparentemente, ele tem uma aparência de lei. Como a gente está falando de atos da administração pública, não são as leis propriamente ditas que são feitas lá na Câmara dos Deputados, na Câmara, no Senado Federal, no Poder Legislativo. Aqui a gente está falando de atos emanados pela função executiva, em regra, pelo Poder Executivo. Vamos voltar para o slide, onde a gente coloca quais são os exemplos. São exemplos de atos normativos, os decretos, os regulamentos, somente quando emitidos pelos chefes de poder executivo, em regra via decreto também, regimentos, resolução e deliberações. Bom, e aí eu deixo uma pergunta, volta aqui, e os regulamentos? Bom, essa aula se chama Regulamentos, Instruções e Manuais. No seu edital você vai ver que tem vários tipos de regulamentos, porém, a gente não vai conseguir determinar qual é a espécie de ato normativo somente pelo nome, mas sim por qual é o diploma que veicula esse ato administrativo, né? Eu comecei a mostrar que no seu edital não tem nenhum ato administrativo, porque ele, em regra, é emanado pelo chefe do Poder Executivo e, às vezes, pelo seu primeiro escalão, que são os secretários, os ministros, né? Na Polícia Militar em geral, a gente tem um exemplo de ato normativo, vamos para o slide que eu coloquei, que é o R1PM, o Regulamento Geral da Polícia Militar, Decreto Estadual 7.290, de 15 de dezembro de 1975. Então a gente verifica aqui que não é só porque chama regulamento que vai ser um ato normativo. Olha, a gente tem aqui no nosso edital o exemplo, o regulamento disciplinar. Ele não é um ato normativo da administração pública, porque ele é veiculado por uma lei complementar. Ele é uma lei propriamente dita e não um ato normativo. Já o regulamento, o R1PM, Regulamento Geral da Polícia Militar, é um ato normativo porque foi veiculado via decreto. E o regulamento de uniformes não se trata de ato normativo e a gente vai demonstrar porque ele foi veiculado por uma portaria do comandante-geral. Vamos para o próximo que a gente vai entender melhor. Outra espécie de ato administrativo são os atos ordinatórios, que visam disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes. São emanados do poder hierárquico da administração. Bom, aqui sim nós estamos falando dos atos, das regras que o nosso edital vai cobrar. Por quê? Em regra, a Polícia Militar ela é regida por atos ordinatórios, que são portarias do comandante-geral para com os seus subordinados. Vai regular a administração da Polícia Militar. No slide a gente colocou um exemplo, vamos para o slide? Que são as instruções, circulares, os avisos, portarias, ordem de serviço, ofícios, despachos e todas as regras que a gente demonstrou que vêm
no seu edital aí as instruções para correspondência, para continências, as instruções de afastamentos, para o novo, instruções do novo policial, o manual de cidadania, o regulamento do PD, as medidas disciplinares da atividade delegada e os regulamentos de uniforme. Todos, basicamente, são meros atos ordinatórios do comandante, do superior hierárquico, para regular a vida administrativa dos seus subordinados. Temos outros tipos de ato administrativo caso caia no seu edital. Vamos para o próximo slide. Os atos negociais são os atos que visam concretizar negócio público, atribuindo ao particular direitos ou vantagens. São atos que compatibilizam duas vontades coincidentes, uma declaração de vontade do poder público e uma declaração de vontade do particular. Trazemos como exemplo aqui a licença, a autorização, a permissão, a aprovação, apreciação, visto, homologação, dispensa ou renúncia. Os atos negociais, eles têm necessariamente que coincidir o interesse do particular com o interesse da administração pública. Por quê? Porque aqueles atos que não interessam à administração pública são atos livres. Você quer fazer um churrasco na sua casa, você não precisa pedir autorização para o poder público. Porém, você quer utilizar a rua da sua casa, você só vai conseguir essa autorização caso haja algum interesse da própria administração pública, no caso a administração pública municipal, em fazer esse fechamento da rua. Eventualmente um evento no seu bairro, alguma coisa beneficente, tem que ter essa coincidência de interesses. Por isso que esses atos são chamados de negociais, porque tem um interesse das duas partes envolventes. Vamos para o próximo ato, no mesmo slide. Os atos meramente enunciativos são aqueles atos que se limitam a certificar ou atestar um fato, ou emitir uma opinião sobre determinado assunto. A gente colocou aqui como exemplo as certidões, os pareceres e os atestados, porque são atos que não vão causar nenhuma mudança no mundo jurídico da administração pública. São atos que, no caso do atestado, é somente o testemunho do funcionário público daquilo que ele presenciou, daquilo que ele sabe. A certidão é meramente a extração de um banco de dados. E o parecer é o parecer técnico, é o conhecimento sobre o assunto de determinado funcionário público que vai emitir esse parecer. São atos meramente enunciativos, não geram nenhuma mudança no mundo jurídico da administração. Vamos para o próximo e o último. Esse muito ligado com a administração pública. São os atos punitivos. Os atos que a administração visa a punir e reprimir infrações administrativas ou a conduta irregular de administrados ou de seus servidores. Agora vamos para cá. Esse tipo de ato punitivo, ele tem duas vertentes. Uma que é ligada aos próprios servidores públicos e outra que é ligada aos administrados. Quando a gente fala administrados, é a população no geral, a administração pública e os seus administrados. Essas duas vertentes, elas se diferenciam pelo poder de polícia ou poder disciplinar envolvido. No caso, poder de polícia administrativa para com os administrados e o poder disciplinar para com os seus servidores, em regra ligado também ao poder hierárquico do superior para o subordinado. Vamos voltar para o slide, a gente demonstra melhor o poder disciplinar do superior para o subordinado e o poder de polícia da administração pública sobre o particular. Na PM, colocamos os exemplos, que são... Volta aqui para mim, eu vou explicar isso melhor. Qual é a consequência desses atos punitivos? O próprio nome diz, a punição. Então, a gente vai ver que existem punições próprias para os seus servidores, advindas do poder disciplinar, e
as punições próprias para os administrados advindos do poder de polícia administrativa. Agora sim, para o slide. Na Polícia Militar, temos no RDPM a advertência, a repreensão, a permanência disciplinar, a proibição de uso de uniforme para o inativo, a reforma administrativa, a detenção, a demissão, a expulsão. Para os particulares, temos como exemplo multas, exemplo multa de trânsito, interdição de atividades, isso é muito comum na área da vigilância sanitária, e até a destruição de coisas. Bom, então com isso, a gente terminou os tipos de ato administrativo. Por que é interessante mostrar? Nessa nossa aula, nós vamos falar basicamente de instruções e manuais, as IS-PM, né? IS, certo número PM, que são veiculadas por portaria, portanto são atos ordinatórios, né, que vão regulamentar a vida da Polícia Militar como um todo. Temos também o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, que é uma lei abstrata, uma lei geral para todos, que vai trazer os valores, vai trazer os deveres, as punições, os tipos de infrações e algumas questões procedimentais envolvendo o poder disciplinar, que a gente já falou também para os atos punitivos. Então, nossa aula basicamente é de atos ordinatórios e, no caso do regulamento disciplinar, atos punitivos. Bom, galera, agora aproveitando, né, a gente já está entrando propriamente na matéria e vamos falar dos afastamentos. Agora volta aqui para mim. Bom, falar sobre afastamento, eu vou dar essa introdução, a gente vai fazer uma pausa e na sequência a gente volta falando de férias. Trata-se das instruções 36 PM, né, a instrução que fala sobre afastamentos. Mas antes a gente vai falar que existe dois tipos de afastamentos. Aquele afastamento que é considerado propriamente um efetivo exercício, é aquele que você vai gozar do seu afastamento, mas vai contar os seus dias para fins de aposentadoria, para fins de contagem, para fins de promoção por antiguidade. E também existe aqueles tipos de afastamento que pausa, dá um pause na contagem de tempo de serviço, que são aqueles que não são considerados como efetivo exercício. Eu trouxe essa tabela para uma forma visual da gente conseguir memorizar qual é efetivo exercício e outro que não é. Porém, a gente vai falar um pouquinho de cada um, mas seria interessante frisar cada um deles como uma forma de decorar o que é efetivo exercício, e o que não é. Mas a gente dá a sugestão para que você decore os que não são, porque é muito menor o número. Vamos agora para o slide, a gente trouxe a tabela. Bom, considerado efetivo exercício temos as férias, a licença-prêmio, essas duas elas não precisam mais de maiores explicações, a dispensa do serviço, a dispensa-recompensa. Só um adendo aqui, pode vir aqui para mim. A dispensa-recompensa não existe mais. Depois da publicação em 2001 do novo regulamento disciplinar, ela deixou de existir. Porém, existe muito direito adquirido. Muitas pessoas que tinham dispensa-recompensa ainda têm seus assentamentos e geralmente essas pessoas guardam para o final, mas ela pode tirar essa dispensa-recompensa a qualquer momento. E então ela tem isso publicado, e isso daí está averbado nos seus assentamentos, e eventualmente ela pode tirar, mas ela não existe mais. O que tem é a dispensa de serviço, 6 por ano, motivada, e como a gente vai falar mais para frente sobre elas na próxima aula. Vamos lá, seguindo. Licença para tratamento de saúde, outros afastamentos para tratamento de saúde, sempre considerado como efetivo exercício. Existem regras diferentes quando você está, essa doença ou qualquer outro problema é ligado ao serviço e não ligado ao serviço, porém sempre considerado como efetivo exercício. Vamos lá? O trânsito, que é quando você
de forma involuntária, bem do serviço você é transferido e há necessidade de mudar da sua residência, as núpcias, casamento, o luto, licença adoção, licença gestante, licença paternidade, licença para tratamento de pessoa da família. Só que tem uma diferença. Vamos lá, vem para mim. Aqui tem uma diferença que ele tem um tempo específico. E nesse caso, a doença não é sua, é a doença de alguém da sua família. Tá? Vamos voltar lá. Dispensa para doação de sangue, dispensa para participação em provas de competição desportivas oficiais, dispensa para realização de missão ou estudos de interesse do serviço, participação em congressos ou outros certames culturais, técnicos ou científicos, agora sim voltando, que tenha interesse no serviço para ser considerado efetivo exercício, tá certo? No próximo slide a gente tem aquele que você deve decorar, que não é considerado efetivo exercício. Licença para atuar em organismos internacionais, caso você tenha algum contato aí na ONU, né? E você não vai ser considerado efetivo exercício, vai se enquadrar nesse caso, né? ONU e outros organismos internacionais. Licença sem vencimento para, em caráter particular, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos ou realizar estudos. Licença sem vencimento para exercer atividades de sua especialidade em organizações civis. Vamos lá, essas duas aqui elas têm que estar relacionadas à atividade policial, porque senão ela vai se enquadrar no quarto exemplo que a gente vai mostrar agora, que é a licença sem vencimento para tratar de interesse particular, a LSV, tão famosa aí, que são os 2 anos, 1 ano, prorrogável por mais um, no máximo a cada 5 anos, quando você tem 5 anos no mínimo de efetivo exercício. Então a gente vai falar especificamente de todos os tipos de afastamento na próxima aula. Essa aula inaugural foi para demonstrar falar um pouco sobre atos administrativos e falar sobre essa diferença dos afastamentos, e a gente volta com os afastamentos ponto a ponto para tratar das I-36PM, tá ok? Muito obrigado e a gente volta logo mais.